Eu, como psicólogo, costumo ajudar os pacientes a entenderem que esse comportamento de não conseguir falar, ele é um comportamento que foi aprendido, não é um defeito pessoal. E como todo comportamento que foi aprendido, a gente também consegue desaprender alguns comportamentos e aprender comportamentos que são mais efetivos, que nos ajudam melhor em diferentes situações. E nesse caso, a gente está falando da necessidade de aprender comportamentos que ajudem você a falar, a se desenvolver. Mas como que a gente faz isso? Muita gente que consegue ler, ouvir, entender, mas quando precisa falar, ela evita. Fala pouco, responde o mínimo ou simplesmente fica em silêncio. Tem muita gente que acaba fazendo isso. Isso não acontece por acaso, por incapacidade. Acontece por conta que falar virou uma situação que gera medo, que falar se tornou uma ação, um comportamento que gera um efeito emocional desagradável nela. Quando você tenta falar e sente ansiedade ou vergonha ou esse medo de errar, o seu organismo está aprendendo, na verdade, algo importante, que evitar falar reduz esse desconforto. Então, se aquele desconforto que eu imagino que vai acontecer, eu acabo evitando ele, é uma recompensa ao fato dele não estar presente. Então, essa redução do desconforto funciona como um reforço. E na minha visão clínica como psicólogo, que é a análise do comportamento, a gente chama isso de reforço negativo. O cérebro, né, o seu organismo como um todo, aprende que ficar em silêncio é mais seguro do que você se expor. O problema é que isso vira uma bola de neve. Então, quanto mais você evita falar, quanto mais você faz igual um sabão escorrega para longe, você acaba fortalecendo esse tipo de comportamento de evitar. Porque isso funciona, isso te afasta, isso produz um resultado que é desejado, que é não se expor àquela situação. Então aqui, a gente não está falando de falta de capacidade, mas de um padrão de comportamento, de funcionamento, que ele vai sendo reforçado ao longo do tempo. Ao longo, às vezes, de anos, né? Então, às vezes, essa dificuldade que você tem de falar hoje, ela não começou quando você começou o seu curso de línguas. Às vezes pode ter sido parte do que contribuiu, mas às vezes começou no passado, em outras ocasiões em que você tentou falar alguma coisa, ou se expor, ou trazer suas ideias, mas teve uma reação que não foi a melhor, ou às vezes que te deixou se sentindo muito mal. Então, basicamente, a ideia é que a mudança desse comportamento não começa com você falando perfeitamente. Você não vai, de repente, falar perfeitamente. Ela começa com a ideia de que esse desconforto, ele pode ser tolerado. Então, sim, você consegue se expor a isso, mas para isso existe a necessidade dessa exposição. Falar outra língua envolve, como qualquer outra habilidade, como qualquer outra ação, a necessidade de a gente aprender a lidar com esses erros, de aprender a se expor a eles. E o ponto não é eliminar o erro, mas conseguir lidar melhor com ele, conseguir também aprender que a gente não é perfeito. Só que isso não é uma coisa só que a gente aprende da boca para fora, é uma coisa que a gente aprende a sentir quando a gente se depara de fato com os nossos erros, com as nossas imperfeições. Quando esse padrão de esquiva, né, que a gente está falando, essa pessoa ensaboada, começa a afetar a autoestima, o trabalho, a vida social, ele pode ser trabalhado em psicoterapia. Quando esse padrão de comportamento ele começa a afetar outros pontos da sua vida, a vida pessoal, o trabalho, a sua formação, os seus estudos, esses comportamentos eles conseguem ser trabalhados em psicoterapia. E na psicoterapia, o que costuma acontecer é que você vai ter um espaço para poder se autoconhecer, para conseguir conhecer os comportamentos que você desenvolveu, né, que se adaptaram no seu repertório, e conhecendo esses comportamentos, ter uma clareza muito maior, né, de quais estratégias adotar para conseguir sobrepor esse desafio, sobrepor essa necessidade.